Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur, eu sou CEO e um dos fundadores da DIP. Hoje eu estou aqui com o Rogers. O Rogers é o nosso diretor executivo da área de operações. Esse já é o nosso terceiro episódio dessa série, para falar um pouquinho de carreira, falar um pouquinho sobre como é que é trabalhar na área de projetos, de operações e tal. Rogers, muito obrigado por ter topado estar aqui fazendo essa entrevista. E, bem, já quero emendar na primeira pergunta, que é para você se apresentar um pouquinho e contar. Eu sei que você tem uma história longa, né, pré-DIP, longa de muitas vivências, muitas coisas que você fez. Contar um pouquinho como é que foi a sua vida profissional antes de entrar na DIP, o que você fez de carreira e como é que você acabou caindo nessa área de TI, projetos, operações. Então, primeiramente, muito obrigado, Arthur. Eu falo assim, é um privilégio a gente que já está aqui há mais de 3 anos na DIP, uma startup que começou há 4, vai dar agora, né? E é um privilégio a gente estar fazendo isso aqui acontecer, né? E eu falo brincando, né? Quando eu falo assim, eu falo para todo mundo, o que você é? Eu sou piloto de caça, né? Então, Como assim, Rogers? Piloto de caça? eu sou piloto de caça, mas o que você trabalha com tecnologia, né? Todo mundo pergunta assim, né? Mas eu falo para todo mundo que eu comecei com piloto de caça, mas sempre gostei de logística e de tecnologia de informação. Então, quando eu servia na aviação de caça lá em Santa Maria, naquela época, eu já era conhecido de fazer curso de TI e era o chefe de manutenção. Chefe não, porque era segundo tenente, né? Mas liderava uma equipe de manutenção lá, que a gente cuidava da manutenção dos aviões, né? Então, eu sempre gostei de fazer o sistema junto com logística. E aí caiu que logo depois eu fui para onde? Fui fazer o ITA, fazer análise de sistema no ITA, porque eu gostava de TI. E chegou naquela época, eles viram, eu fiz um sistema de controle de manutenção de unidade aérea. Para onde você vai? Você vai desenvolver o ERP da FAB, que chama SILOMS, que é o Sistema Integrado de Logística de Material e Serviço, né? E aí eu fui fazer, com esse curso de computação, eu fui parar onde? No Rio de Janeiro, começar do zero um sistema que não existia na Força Aérea. Aí eu falo assim, eu saí da caça, fui para o Rio de Janeiro, aí comecei a voar a aviação de transporte lá dentro do Rio de Janeiro, mas a principal função era desenvolvimento desse sistema, desse ERP. E nesse sistema ERP, eu fiquei bons anos lá, fui gerente de módulo, que a gente chamava, que é hoje o que o pessoal fala que é o que comanda todo o desenvolvimento, né? É o PM, né? É o PM, é o Product Manager, que chegava lá, você especificava tudo, testava, fazia tudo acontecer, mas começou de baixo, fui administrador de dados no sistema e fui desenvolvendo tudo isso e também, mas sempre gostei de estudar. Então, nesse período que eu fiquei lá no Rio de Janeiro, fiz vários cursos na Getúlio Vargas, de planejamento e controle, de gestão de processos e projetos, fiz especialização em gestão de projetos, fiz engenharia de produção na UFRJ, aí fiz mestrado no IBMEC em administração. Mas tudo para quê? Para pegar o conhecimento e jogar para dentro do sistema que estava sendo desenvolvido, porque era um sistema muito grande, faltava um pouco de conhecimento para especificar a parte logística lá dentro. E um dos trabalhos que eu fiz nesses cursos de engenharia de produção, foi justamente desenvolver um planejamento que a gente chama um planejamento de custo logístico para a aeronave. Tipo assim, se eu voar 100 mil horas, quanto que eu vou gastar no próximo ano para todas as aeronaves da Força Aérea? Então, e é isso você colocando lá dentro. Então, foi um desafio muito grande que a gente passou nisso aí. Então, foi desenvolvendo a parte de TI, que foi sempre a gente colocando lá, e desenvolvendo a parte logística. E aí, quando terminou esse mestrado, eu já tinha 7 anos desenvolvendo, eu fui agraciado com a missão para ir para Washington, nos Estados Unidos, Washington, D.C. E lá eu fui incumbido como chefe de TI e também, e lá ainda eu peguei mais uma que foi chefe da área de contratos também. Chefe de TI da embaixada? Não, da Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington, que é onde que faz todas as compras da FAB. Olha só. Então, lá, na verdade, era só logística. Você tinha a parte dos adidos, né, que ficava perto lá, mas era dentro, nessa comissão é só a parte de compra mesmo, procurement mesmo, né? Então, lá em Washington, eu fui desenvolver todo um sistema de aquisição
sem papel, porque lá era um sistema de licitação, porque você compra, né, e tinha que seguir a licitação. E eu lembro que o pessoal saía de lá com carrinhos para assinar em casa, tanta coisa que era para assinar, porque era muita requisição de compra do Brasil. E eu introduzi naquela época, foi 2006 e 2007, foi a primeira assinatura digital e ficou todo o processo sem papel. Naquela época a gente criou um processo bem legal e criamos também todo um sistema de contrato que não existia também, que eram muito contratos para você ter um fluxo de caixa, né? Fiquei lá em 2006 e 2007, aí a história é longa, hein, Arthur? Vamos lá. Em 2008 eu voltei, fui para São Paulo, e lá eu fui para o Centro Logístico, que começou o Centro Logístico, e foi bem engrenado, porque a gente estruturou o Centro Logístico e criamos a área de subdivisão de controle, que a gente chamava naquela época, que controlava a parte de aquisição, que era da logística da FAB, e a parte de transporte. E a gente escreveu tudo. E aí, nesse período, também eu desenvolvi o sistema de transporte, que hoje está na FAB. Claro que o que eu fazia? Eu era gestor de transporte, eu fazia a concepção e ia lá no Silomes, que era no Rio de Janeiro, desenvolver. Então, eu especificava do mesmo jeito que eu fazia antigamente. E aí a gente desenvolveu esse sistema de transporte. O que é o sistema de transporte? É você traquear todas as caixas que antes não tinha, com código de barra, tudo que acontecia. E aí implantei também o RFID, também tanto nas comissões lá fora, de compras lá fora, como aqui no Brasil, que diminuía muito a velocidade de você montar os embarques e receber também as caixas quando vinha para lá. Isso tudo foi até 2010. Aí, em 2010 eu fui fazer, que a gente chama Escola de Comando de Estado-Maior da Aeronáutica, a gente faz o curso lá de promoção. E em 2011 voltei para São Paulo e recebi o convite para fazer um doutorado lá em Monte Rey, na Califórnia. Esse doutorado foi fruto de uns trabalhos, quando eu estava em Washington, eu publiquei em inglês na época, e um professor gostou do trabalho e me fez um convite direto para o comandante da aeronáutica, chamando eu para fazer o doutorado lá na Califórnia. Eu fui fazer o doutorado, fiquei 3 anos lá, apanhei bastante, mas publiquei bastante. Eu acho que eu fiz umas 8, 9 publicações lá no doutorado. Tanto eu fiz vários congressos e journals, tanto nos Estados Unidos como na Europa, várias universidades muito boas, e publicando livros e tudo, e voltei para o Brasil em 2015, né? Aí eu falei assim, agora vamos colocar um conhecimento que se aplicou na prática, né? Logo que eu cheguei, eu fiquei 1 ano no Comando Geral da Logística, né, que é o CONGAP, o Comando Geral de Apoio, e fiquei 1 ano lá coordenando a área de TI, e no outro ano eu fui comandar o Centro de Computação da Aeronáutica. E lá foi realmente 3 anos intensos, onde a gente desenvolveu vários trabalhos que, graças a Deus, foram muito bem sucedidos. Eu falo assim, revolucionou muita coisa dentro da FAB. Desde a área de infraestrutura, que era a responsabilidade do centro, que a gente colocou uma intranet rápida no Brasil todo, que antes era 16 mega, a gente colocou tudo com 1 giga, quase todo o Brasil. Isso possibilitou a gente criar outros sistemas, fora os Silomes, que já existia. A gente fez uma melhoria dos Silomes, que era tudo Forms e ferramenta da Oracle. A gente transformou isso tudo em Java também nessa época. Aí a gente trouxe, que eu falo lá, 5 pilares, né? Os RPs da FAB: logística, de pessoal, a gente colocou ensino, saúde, tudo desenvolvendo nessa parte toda. Legal. Esse de pessoal, a gente colocou o portal do militar, que não existia, porque antes você tinha tudo de fazer manualmente, para tirar férias. Então, a gente automatizou tudo isso, fazendo o formulário eletrônico que a gente desenvolveu, que tudo fica online, e você vê todo o processo e vê tudo acontecendo e gerando, vamos falar, o financeiro também. Depois ainda a gente foi para a área de saúde. Foi um sistema de saúde que era um sistema que não existia na FAB. A gente fez com protocolo 1, onde qualquer lugar que você vai, você tem um protocolo 1. E foram 3 anos muito gloriosos assim, em termos de realizações que você fez lá. E por fim, em 2019, antes quase chegando aqui,
eu fui fazer a Escola Superior de Guerra, onde eu fiz pós-graduação em altos estudos estratégicos, que a gente fez, e em 2020 eu vim para São José. Saí da FAB em março de... Foi para a reserva, né? Foi para a reserva, saí da FAB, a gente vai para a reserva, e eu escolhi São José dos Campos para morar. Por quê? Eu gostava daqui, quando eu morei aqui, gostava da tecnologia, tudo perto, tecnologia, logística, tudo aqui tem um pouco. E aí eu vim para cá em 2020, foi quando começou, em março, eu cheguei na minha casa, uma semana depois deu o lockdown, e fiquei, e aí foi aquele... coisa assim de ficar em casa, mas foi bom, porque você deu para arrumar a casa, que eu falo, e aí eu fiquei fazendo os projetos internos até o lockdown acabar, legal. Até que eu recebi o convite da DIP e estou aí, né, para passar um pouquinho da experiência e fazer acontecer, como que a gente fala, né? Legal, com essa experiência toda. Experiência não, foi muito estudo e esforço para chegar aqui e fazer isso aí. Legal, Rogers, parabéns. Uma coisa que toda vez que eu escuto, Rogers, da sua história me fascina é como, na verdade, você foi um empreendedor dentro do poder público, porque o que você fez foi criar um sistema, um RP, tal, dentro do poder público. E acho que, para mim, isso mostra que, na verdade, você foi empreendedor. Você é empreendedor, você foi militar. É uma boa... Eu falo o seguinte... Quem teve a ideia, o Silomes, já teve uma ideia, uma portaria, que eu falo lá, que de criação foi o Brigadeiro Cavanama, que eu não esqueço. Eu falo assim, a visão dele foi muito boa. Foi muito boa, tudo que está escrito. Você pega a concepção dele, excelente quem escreveu tudo. Mas eu falo, como fazer realmente foi... Aí a gente quebrou tijolo para fazer acontecer. E tem várias histórias. Realmente, para você convencer a todos, implantar uma organização, um parque de material com 1.500 pessoas, outros com 2.000 naquela época. Então, eu tinha que ir lá e você fazer acontecer, e não era fácil. E aí você tem que usar todas as técnicas disponíveis. Você tem que usar... Eu falo assim, quando eu só aprendi isso apanhando, né? Que eles falam desenvolvimento de software, o sucesso de um ERP para ser implantado, 30% é desenvolvimento de software. Depois quase 50% ou 40% é o processo de implantação e depois a manutenção contínua que você tem que fazer. E a gente pensava que era só desenvolvimento. Então a gente apanhou muito até aprender, que a implantação continuada, a gente implantava, falava, e tudo culpado era o sistema. Aí a gente mapeou o processo, aprendeu a escrever manuais que não estava direito, então toda essa reação à mudança você teve que empreender. E várias vezes você tem que, na hora que você implanta um software novo, você aplica um processo novo. Então eu lembro que a gente implantou o MRP, que é Material Requirement Planning, que é uma técnica de você fazer planejamento de material. E aí o pessoal falava, empreender é isso, né? Magic Roger Planning, porque o pessoal pensava que era eu que estava fazendo o negócio, mas eu que estava à frente junto. Claro que você tinha um patrocinador que ajudava, legal. Porque sem o patrocinador, que eu falo, você não fazia. Mas foi hoje, quando você vê em toda a Força Aérea o sistema sendo utilizado, eu acho que é muito legal. E isso deve também ao apoio de todo mundo que utilizou naquela época, foi o tijolinho de cada um que colocou para que acontecesse. Né? Legal. E, Rogers, conta um pouquinho como é que foi o começo de DIP, assim, você chegou aqui, viu uma garotada desenvolvendo sistema e tal, o que te fez ficar e não olhar e dizer, putz, acho que vou voltar para casa fazer outra coisa, assim? O que te fez escolher ficar? Eu acho assim, quando eu cheguei aqui, eu acho que tinha 5, 6 pessoas, né? Eu lembro daquela época, assim, 6... ficava 4 pessoas aqui em vez em quando, né? E a gente olha assim, você criar do zero, né, que eu falo, você criar uma coisa do zero. E eu acho que quando eu falei com você, numa época, eu gosto de desafios. E eu falava isso também lá na Força Aérea, me dá desafio que é para fazer, porque é para fazer acontecer. Então, a primeira coisa que eu gostei de ficar é desafios. Porque quando chegou aqui, você lembra, você vai ser integração. Integração, tá bom, então vamos lá. Aí você vai entender no processo, o pessoal que estava aqui, são todos mais novos, não conheciam o processo como um todo. Mas aos poucos você tem que ir levando a todo mundo para ver como que é, não é? Integração é uma coisa, né? Implantação do software é outra coisa, ainda mais na nossa tecnologia.
Então, aí o que motivou muito a ficar foi o processo do desafio de fazer acontecer e criar os processos e colocar para acontecer. Então, eu falo, sempre a gente tem novos desafios. Hoje a empresa está crescendo, você tem outros desafios, mas os desafios sempre estão aí na frente, ainda mais sendo uma startup. Então, aí isso motiva muito, porque você sempre quer alcançar o objetivo final, de fazer crescer a DIP e fazer E outra coisa também que eu acho importante, né? O propósito da DIP, né? Eu falo assim, você tem um propósito meu, assim, de querer fazer acontecer, mas você tem que ter um propósito maior, que é o propósito da DIP. É de trazer impacto para as empresas, fazer que as empresas também venham um outro lado de ver como elas estão fazendo. Então, na hora que você implanta um software da DIP, não é só você estar implantando ali um software para medir qual a mensuração de carbono, mas mostrando para a empresa o que ela pode fazer de melhor para o mundo ficar melhor. Então, você está juntando duas coisas numa só, de trazer uma coisa boa para o mundo e fazendo essa parte profissional também, que eu gosto muito. Legal. Fazer acontecer. Legal, Rogers. E qual que foi, assim, quando você olha, eu acho que o maior desafio que você acha que a gente como DIP, você como DIP, fez até hoje? Assim, se você tivesse que escolher uma ou outra coisa que você disse... Não acabou os desafios, não. Não, mas assim, dos que a gente já venceu, assim, qual que você diria que foi uma onda, assim, que a gente quebrou, que você olha para trás e diz, putz, eu sinto orgulho dessa onda aqui que a gente quebrou? Não, eu falo assim, foi tudo um processo assim que você foi construindo aos poucos, né? Quando a gente foi criar o setor, né, foi engenharia de serviço e depois, agora hoje é operações, a implantação, né, que eu falo, você não tinha processo, né? Então, eu acho que o começo foi o mais desafiador, porque você não tinha nada escrito, né? Então, eu acho que foi a primeira vez, eu acho que sentou você, o Marino, eu tinha mais ou menos, mas a gente sentou, vamos fazer o processo da implantação. Então, eu acho aquele ali foi um ponto que foi o início da engenharia de serviço, que a gente documentou tudo, que você trouxe... Essa documentação inicial, documentação né? inicial começou assim, é o start de você fazer tudo isso, um processo, e que hoje está muito melhor, que foi aquele que a gente começou. Então, aquilo ali que foi o start, que a gente padronizou tudo e fez crescer. Para você chegar ali, a gente quebrou muita pedra antes, que foi... Pegamos muitas empresas, foi CBA, Movida, que a gente viu várias experiências que levou aquilo. Então, todo esse desafio de você ver, até escrever tudo e organizar, que foi o difícil, que eu acho que foi... A partir dali, você começou a desenvolver e melhorar todo o processo. Deslanchou, né? E deslanchou, porque aí você consegue ver um rumo. Como que é? Hoje, se chegar aqui, a implantação é isso aqui. Aí você conhece como que tem que ter um gerente de projeto, como que tem que ter um analista de sustentabilidade, um analista de dados para você poder fazer no dia a dia as coisas que tem. Antes disso era muito empírico todas as coisas. Fazia acontecer, mas sem ter um método. E por isso que é o gostoso da startup, é você conseguir pegar as coisas e transformar naquilo ali uma coisa que você possa repetir e conseguir depois implantar isso em outras empresas. Legal, bacana. E falando de gerência de projeto, eu sei que esse é um tema que você gosta muito, né? De como é que você gere um projeto e tal. Para você, Rogers, o que é importante? A gente está aqui com um público, né? Que são pessoas, acho que muitos universitários, tal, que estão buscando trabalhar na área de operações, de projetos, tal. O que você acha que é importante para alguém que quer trabalhar na área de projeto, de operações, essa pessoa estudar, procurar saber, o que ela tem que ter de característica profissional para ser um bom gestor de projeto e o que ela tem que estudar, o que ela tem que ir atrás? Eu falo assim, o gestor de projeto, né, eles resumem, é uma coisa que ele tem que fazer acontecer, tem que fazer. Tem que ter atitude. Tem que ter atitude, porque ele tem que fazer o projeto acontecer. Agora, para ele fazer o projeto acontecer, ele tem que ter outras atitudes que não é só isso. Por exemplo, principalmente... Como a gente lida com clientes, ele tem que saber muito bem lidar com o cliente, saber levar... Então, tem que ter saber negociação. Porque eu sei assim, como que um cara de 22 anos vai saber... por isso que tem que estudar. Tem que estudar como negociar com o cliente, como que você tem que tratar o cliente da melhor forma possível. Porque, em vez em quando, você tem que falar um não para um cliente da melhor forma possível, que ele não vai ficar tão bravo com a empresa. Então, atitude com o cliente, você saber perseverança de fazer o contrato. E outra coisa, organização. Você tem que ser muito bem organizado, porque você tem um time grande
qualquer projeto, são vários times que você tem que gerenciar todos os times para fazer acontecer. Às vezes nem todo time é seu, né? Tem um time que é do cliente. Você depende muito aqui do produto, que tem que desenvolver alguma coisa. Então, você tem várias variáveis que você tem que gerenciar para fazer o projeto acontecer. Então, o que eu falo assim, você tem que saber gerência de risco, ter atitude, você vai ter que fazer gestão de tempo, fazer bem cronograma e ser muito bem organizado para você fazer tudo isso. Tem alguma certificação que você recomenda, algum livro para a pessoa estudar? Toda a certificação hoje, quando eu comecei, né, na gerência de projeto, eu fiz uma especialização na UFRJ. E não existia certificação. Hoje tem PMO, o PMBOK, que você pode pegar. O PMBOK tem tudo hoje de gerência de projeto. Você acha que o PMBOK é uma boa referência? É uma boa referência. Hoje que eles têm, e tem mais modernas ainda que vão. Mas eu falo o seguinte, porque a sigla, né, eles sempre vão melhorando essas siglas. Né? Então, o PMBOK tem tudo que você precisa. Você tem que ter como que você faz gerenciamento de tempo, recurso, como que você faz organização, tudo isso você encontra lá e como que você pode gerenciar suas equipes. Dentro de operações, né, você tem muito forte a gerência de projeto, porque justamente são projetos, dentro de operações você tem a implantação. E geralmente uma implantação são projetos que tem início, meio e fim. Então, por isso que tem vários projetos que a gente tem para fazer isso. Então, a pessoa tem que gostar de fazer isso e fazer bem feito e tratar bem o cliente. E o que eu falo que motiva, que cada empresa, quando você implanta, é diferente. Você aprende com a empresa também no dia a dia e você vê outras, vamos falar, situações que isso engrandece você no dia a dia. Tá? Legal. E operações, eu falo, não é só isso, né? Você tem a implantação, que é uma parte. A implantação, eu falo assim, a gente implanta muito, o quê? Não é só um inventário, mas o inventário, o inventário de carbono é um dos principais produtos que a gente implanta. Mas o que é importante? A gente ter qualidade. Então, a gente está implantando todo um processo que você mede a qualidade de todo o inventário, de como que você está fazendo as coisas. Que isso é muito importante no dia a dia. Você tem dentro de operações também a área de governança, projeto e processo. Então, a gente tenta, dentro de operações, você tenta mapear os processos para padronizar. Para a empresa como um todo, como um todo, porque senão, e até entre as áreas, porque se cada um fazer o seu tijolinho fechado, você não consegue fazer as integrações. Então, operações tem que integrar esses processos, fazer isso acontecer, porque, como que fala, fazer todo mundo, a catraca, cada um funcionar junto. Então, esse setor de governança, projeto e processo é muito importante também, onde que a gente ajuda a fazer o planejamento estratégico da empresa junto com todos, para integrar tudo isso. Além disso, a gente tem uma área de inteligência de dados também, que é justamente para quê? Para a gente ter qualidade nas implantações e ver que o cliente está, então a gente escuta nós fazemos ferramenta para o quê? Para você apoiar o cliente no que ele tem, que não está no produto, e você dar qualidade no inventário e ter ferramentas para você medir e testar a qualidade dos inventários que nós estamos entregando. Eu acho que isso é muito importante no dia a dia que você está fazendo. E, por último, ainda, na área de operações, você tem a área de suporte, porque justamente você sente como que está todos os tickets das empresas, como que está acontecendo, tudo isso, você tenta o quê? Resolver todos os tickets que o helpdesk que as empresas têm, coordenando as áreas que tem que resolver. Tem a área de tecnologia que tem que resolver, ou uma área de cliente, ou uma área de implantação, todos para um meio ou outro vai ajudar para que aquele cliente seja bem atendido no dia a dia. Legal. Então, uma área, vamos falar assim, bem legal, mas é o quê? É o que faz a roda girar aqui dentro. É a entrada, né? É a entrada e que faz a roda girar com todo mundo, porque se cada um for para um lado, a gente não consegue chegar num rumo ali na frente. E, Rogers, última pergunta. O que você... Pelo menos última pergunta minha, se você quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração, por favor. Mas a minha última pergunta pensando nas pessoas que estão nos assistindo, tal, que estão querendo fazer um processo seletivo, buscando um lugar para trabalhar, o que você acha que a DIP pode trazer de diferencial para a carreira delas, para a vida delas? Por que trabalhar com a gente na DIP e não em algum outro lugar do mercado? Eu acho aqui que
qual o diferencial da DIP, né? Eu trabalhei no meio militar, trabalhei com pessoas, desenvolvimento de software a vida inteira e trabalhando aqui na DIP. Qual o diferencial? Aqui como você participa das decisões e como que você é ouvido e você tem a oportunidade de crescer. Então, pessoas boas que têm ideias inovadoras, elas têm espaço aqui de sobra, porque ela consegue crescer. Tem muito problema, né? Tem muito problema e outra coisa, a gente gosta de solução. Sim. Então, a gente quer que a pessoa traga soluções inovadoras e cresça junto com a empresa. E tem a oportunidade de crescer bastante. Então, acho que a pessoa, quando chegar aqui, o que ela vai encontrar? Vai encontrar um clima muito legal, que todo mundo colaborando para a gente atingir um objetivo comum. E o nosso propósito é muito legal de poder trazer uma medição de impacto para a empresa, para trazer um bem comum para todos, né? Que é a parte da medição dos inventários. E então, a empresa, a pessoa vindo aqui, ela vai ter tudo isso junto e podendo crescer profissionalmente e trazendo inovações para o que ela puder aqui dentro da DIP. Eu acho que só isso, e desafios que não faltam, é só isso. Eu acho que é um fator que é bem importante para a pessoa poder escolher aqui. Só falo assim, a pessoa para vir para cá tem que vir com vontade, porque aqui eu falo o seguinte, 2 meses parece um ano, quando tem um ano já tem 5 anos, eu acho, na carreira. Por quê? Porque cada 2 meses muda assim, os desafios e a gente gosta disso porque a gente faz acontecer. E aí a gente está aí para isso, né? Legal, bacana. Rogers, alguma consideração final? Não, eu acho que falei bastante, né? Em pouco tempo e rápido, mas eu estou aí para poder ajudar quem vier e venha para a DIP para a gente fazer acontecer juntos. Boa, legal. Tá bom? Quem nos assistiu, muito obrigado e até a próxima.